Olá! Hoje, dia 13 de novembro, começo com um esclarecimento. O projeto de lei número 71, por meio do qual a Prefeitura pedia à Câmara para autorizar a criação de crédito suplementar de 50% no orçamento deste ano, foi aprovado mesmo na última sessão. Como foi autorizada a suplementar até 30% em dezembro do ano passado, a Prefeitura pedia agora que a lei fosse alterada com autorização de mais 20%, chegando então aos 50%. Mas o que a Câmara aprovou na última sessão extraordinária foi um pouco menos, em vez de 20%, apenas 10%. Assim, o rombo da gestão, os gastos da gestão deste ano podem chegar somente a R$ 98.256.251,62. Eu disse somente porque o que a Prefeitura queria era poder esbanjar até 105 milhões. A Câmara diminuiu um pouco e agora ficará apenas 98 milhões. Para convencer os vereadores, a equipe do prefeito espalhou terror entre os servidores, dizendo que, se não houvesse a suplementação, não teria dinheiro para pagar o 13º dos servidores. Quer dizer, então, que a competente gestão faz uma proposta de orçamento para o ano e não prevê as coisas mais básicas, como o pagamento de salário de servidores? Conta outra. Cá para nós, se no portal da Transparência informam que gastam apenas 38 milhões até outubro, o que foi feito então com o restante? E pensar que uma das primeiras leis aprovadas pela Câmara na atual gestão foi a Lei número 2.529, em fevereiro de 2013. A lei, proposta pelo vereador Evandro Lott, diz que o orçamento participativo é um processo no qual a comunidade atua através da análise, proposição, debate e deliberação sobre as matérias referentes às despesas públicas municipais, visando ao resgate da cidadania e a melhoria da qualidade do planejamento público, sendo um mecanismo governamental de democracia participativa que permite aos cidadãos influenciar e contribuir na elaboração do orçamento municipal. Por isso, continuo achando que a Câmara, sem conhecer exatamente como foram comprometidos os recursos do orçamento anual, assinou mais um cheque em branco para o prefeito ao aprovar o PL 71. Mas, por outro lado, tenho um elogio para fazer a todos os vereadores. Primeiramente, parabenizo e aplaudo a ação da vereadora Luísa Amélia, que é autora do projeto de lei número 70. A todos os componentes da Câmara pelo entendimento do projeto e sua aprovação por unanimidade. Trata-se de uma proposta de lei necessária e muito bem fundamentada. Com ela, busca-se regulamentar, no âmbito do município, a situação dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias. A lei parte do princípio da necessidade de permanência desses agentes nos serviços de saúde, buscando criar vínculos com a comunidade. Por isso, define normas para a contratação, demissão, promoção, normas de investimento constante em treinamento e capacitação permanente para eles. O projeto da vereadora Luísa foi aprovado por todos os vereadores. Portanto, meus parabéns a todos eles. E encaminhado para a sanção do prefeito Ladinho. Antes de rodar a vinheta da música Fazenda do Candonga, do nosso amigo Dalmir Lott, para mudarmos de assunto, lembro que a próxima segunda-feira, dia 17 de novembro, é dia de sessão ordinária da Câmara.
A Prefeitura vai acatar a sentença judicial para demitir a atual coordenadora do abrigo acusada de maus-tratos ou vai recorrer da sentença? Esta foi a pergunta seca e direta que encaminhei à Prefeitura no final da semana passada. Conforme disse na última prosa, a resposta da assessoria de comunicação do prefeito Ladinho veio exatamente assim, abre aspas. Primeiramente, não existe acusação de maus-tratos. Segundo o Ministério Público, falta à coordenadora o perfil para o desempenho do cargo. Em segundo, não há sentença, e sim uma liminar de afastamento provisório. A administração sempre cuidou-se de cumprir as decisões judiciais e sempre recorrerá quando for na defesa das interlocutores do município e seus cidadãos. Fecha aspas. Até então, eu não tinha lido o que escreveu o juiz Dr. Leonardo Guimarães Moreira ao analisar a representação ajuizada pela Procuradoria de Justiça da Infância e Juventude da Comarca de Guanhães contra a Casa Lar Sagrada Família e sua coordenadora, Jacinta Fátima de Pinho. Pelo site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tive acesso ao parecer do juiz. No resumo da representação do Ministério Público e todos os documentos constantes do inquérito civil, o senhor juiz reconhece as graves irregularidades apontadas na instituição, que tem como função acolher crianças e adolescentes retiradas do convívio familiar dos municípios de Senhora do Porto, Dores de Guanhães e Guanhães. Vale lembrar que o Ministério Público tinha recebido denúncias anônimas feitas por meio do Disque 100. Certamente, de cidadãos que presenciaram situações de maus-tratos aos abrigados e outras irregularidades. O Ministério Público teve o cuidado de visitar a casa, checar suas instalações, ouvir os menores, os funcionários, assistentes sociais, educadores, psicólogos e membros do Conselho Tutelar, além de checar as anotações do livro de registros da casa. Em todos os relatos, as irregularidades foram se confirmando. Começa pela estrutura da casa alugada para o abrigo, sem acessibilidade, com escadas internas, sem proteção nas janelas e muros, colocando em risco as crianças menores, com colchões úmidos, sem proteção e com mau cheiro, além de móveis totalmente inadequados. Histórico de fugas e situação de risco. Em relação ao atendimento aos menores, as principais ocorrências confirmadas pelos depoimentos são restrição de alimentos, inclusive leite para bebês, de fraldas e de medicamentos. Há crianças que ficaram até 2 dias sem receber medicação. Falta de atendimento médico, ameaças aos funcionários que eram orientados a omitir ou a não escrever todos os fatos no livro de ocorrência obrigatório da casa, imposição de barreiras ao trabalho dos conselhos tutelares, alguns chegaram a ser impedidos de entrar na casa, deixando transparecer o cunho político partidário e a interferência substancial da primeira-dama e secretária de Assistência Social. Eu já falei aqui no Dedo de Prosa de algumas dessas reclamações e até de um boletim de ocorrência gerado envolvendo a coordenadora da Casa Lar. A maior parte dos fatos citados no processo eu já conhecia por meio de inúmeras reclamações que recebo. Sempre torci para que cada uma delas não fosse confirmadas como verdadeiras. Agora, depois de ler as denúncias e irregularidades investigadas pelo Ministério Público e relatadas pelo juiz da nossa comarca, Dr. Leonardo Guimarães Moreira, fico estarrecido. Não é fácil a gente constatar que temos uma verdadeira célula dos cadeiões da FEBEM sendo formada em nossa cidade. É muito triste constatar que a Secretaria de Assistência Social
ocupada pela primeira-dama, em vez de providenciar uma acolhida aos menores de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem se preocupado mais com a política partidária, que se preocupa mais em defender seus contratados e protegidos que com o atendimento adequado dos menores. Sinto muito, mas preciso dividir com você, ouvinte do Dedo de Prosa, essa tristeza. Por isso, cito trechos da parte conclusiva do documento do juiz de nossa comarca. Ele escreveu assim, abre aspas, com efeito constata-se que os fatos que vieram à tona no inquérito civil evidenciam a gravidade da situação vivenciada no abrigo Casalar Sagrada Família, com uma série de irregularidades, notadamente pelo ambiente conturbado em que estão submetidos os acolhidos, com relatos de brigas constantes, abusos sexuais entre os internos, descontrole dos educadores e falta de um padrão de conduta para lidar com situações de estresse e agressividade. Pelos relatórios apresentados e depoimentos colhidos, pode-se atribuir à coordenadora Jacinta Fátima de Pinho omissão direta na dispensação dos medicamentos dos acolhidos, ausência de alimentação adequada, restrição ao trabalho de fiscalização das conselheiras tutelares, desorganização dos serviços internos devido à falta de estruturação e identificação das tarefas de cada educador e dos auxiliares dos serviços gerais, além de ausência de elaboração do plano individual de atendimento, que não são submetidos à apreciação judicial, como também interferência na atuação da equipe técnica, prejudicando em demasia os trabalhos da assistência social e psicologia, tumultuando assim os trabalhos de retorno à família de origem e à colocação em família substituta de cada um dos menores. Não desconheço que algumas irregularidades podem ser atribuídas à omissão dos chefes do Poder Executivo dos municípios de Guanhães, Dores de Guanhães e Senhora do Porto, no que tange ao descumprimento do termo de compromisso e ajuste de conduta, como falta de alimentação adequada e ausência da estrutura física que ofereça segurança e conforto às crianças e adolescentes acolhidos. Porém, a atitude da coordenadora Jacinta, por certo, contribui ainda mais para desqualificar o serviço oferecido, demonstrando não apresentar, pelo menos a princípio, capacitação para o exercício do cargo. Fecha aspas. Lembro aqui que o termo de compromisso e ajustamento de conduta, firmado entre o Ministério Público e os municípios de Guanhães, Senhora do Porto e Guanhães, em 23 de setembro de 2013. No termo, os 3 prefeitos se comprometeram a promover a implementação e manutenção de um abrigo para crianças e adolescentes em situação de risco, adotando todas as medidas necessárias para garantir acolhida e conforto aos menores, atendendo todas as normas específicas e o Estatuto da Criança e Adolescente. Mas, pelo visto, o termo não vem sendo cumprido. Volto então ao documento do juiz, que afirma isso, abre aspas. Os documentos juntados aos autos retratam fatos graves ocorridos na entidade, tais como a ocorrência de suposto abuso sexual, constantes ameaças, inclusive com o uso de arma, faca, a inexistência de diversão para as crianças, que passam a maior parte do tempo ociosas, a existência de instalações físicas em precárias condições de manutenção, com móveis velhos quebrados, ausência de grades nas janelas e escadas, oferecendo risco de acidente aos acolhidos.
Diante de tudo que foi apurado, mostra-se clara a necessidade de reordenação dos serviços oferecidos às crianças e adolescentes acolhidos na entidade Casa Lar Sagrada Família, ficando também nítido o descaso dos governantes municipais no trato do assunto, que, segundo a Constituição, deve ter atenção integral e prioridade absoluta. Continua o juiz. Ante o exposto, defiro os pedidos liminares para, na forma do artigo 97 do Estatuto da Criança e do Adolescente, determinar o afastamento imediato e compulsório da coordenadora do abrigo Sagrada Família, senhora Jacinta Fátima de Pinho, determinando ainda a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Assistência Social de Guanhães para, no prazo improrrogável de 15 dias, nomeie outra pessoa para assumir as funções, atentando-se para as disposições da norma operacional básica e das orientações técnicas, exercício de carga horária mínimo de 40 horas semanais, nível superior de escolaridade e experiência na função. Fecha aspas. O juiz também deferiu a liminar do Ministério Público para obrigar os municípios de Guanhães, Dores de Guanhães e Senhora do Porto a, no prazo improrrogável de 60 dias, elaborarem projeto político-pedagógico da unidade de acolhimento, encaminhando ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para o fim de análise de inscrição do serviço, ou rejeição por não atender aos parâmetros da política de convivência familiar e comunitária no município. Enfim, ele indica praticamente a reformulação e reorganização do abrigo de acordo com as normas e a lei, e fixou ainda multa diária de R$5.000 a ser revertida para o fundo gerido pelo Conselho da Criança e Adolescente. Mas, se isso vai trazer um final feliz ou um final menos triste para essa prosa de hoje, com o acolhimento adequado e mais humano dos menores de acordo com a lei, nós não sabemos. Pois, conforme o que já disse a assessoria da Prefeitura, a administração sempre cuidou-se de cumprir as decisões judiciais e sempre recorrerá quando for na defesa das interlocutores do município e seus cidadãos. Nós que não usamos as plumas do poder, podemos pensar que, neste caso, o interesse do município e de seus cidadãos seja adequar-se à lei e, portanto, atender às determinações citadas. Mas nós somos outra prosa, não é isso? Então, até a próxima. Um abraço.